Se você ainda não conferiu o capítulo 1, corre lá para descobrir como a Terra Prometida e os caminhos de Moisés moldaram a fé do povo de Israel. Mas agora chegou a hora de avançarmos para uma nova etapa, o Novo Testamento. Vamos juntos percorrer a terra onde Jesus viveu, navegar pelo mar da Galileia, caminhar pelas colinas da Judéia e acompanhar as grandes viagens de Paulo que mudaram a história da humanidade. Este documentário é uma jornada pela história sagrada, onde cada pedra, cada paisagem e cada relato guardam memórias que atravessaram milênios. Mais do que conhecer lugares, aqui nós mergulhamos em significados, descobrindo como geografia e fé se entrelaçam para contar a história da humanidade. A geografia do Novo Testamento nos leva do silêncio das montanhas da Galileia ao barulho dos mercados de Jerusalém, das águas agitadas do Mediterrâneo até as ruas estreitas de Corinto e Roma. Cada lugar, um palco onde o Evangelho ganhou vida. Nazaré, Belém e Jerusalém, mais do que cidades, são cenários vivos da história de Jesus. Em Belém, nas colinas na Judéia, o Salvador nasceu em humildade. Em Nazaré, viveu sua infância e juventude, entre carpintaria, oração e estudo das Escrituras. Já em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, estabeleceu o centro de seu ministério, pregando nas sinagogas e realizando milagres que até hoje ecoam pela fé cristã. E em Jerusalém, a cidade do grande rei, cumpriu-se a promessa: paixão, morte e ressurreição. Cada rua, cada pedra dessas cidades carrega a memória dos milagres e ensinamentos que transformaram o mundo. O Mar da Galileia é um lugar de paz e mistério. Foi aqui que Jesus chamou os primeiros discípulos, pescadores simples, que se tornaram pescadores de homens. Essas águas testemunharam milagres, a pesca maravilhosa, o andar sobre as ondas, a tempestade acalmada apenas com uma palavra. Às suas margens, Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, multiplicou pães e peixes e curou enfermos. O Mar da Galileia não era apenas um lago que alimentava famílias, mas também um altar natural onde a mensagem do reino de Deus começou a se espalhar. Para entender a vida de Jesus e dos apóstolos, é essencial compreender o cenário geográfico da Terra Santa no primeiro século. O território estava dividido em 3 grandes regiões: Galileia, Samaria e Judéia. Cada uma delas possuía características próprias, tanto culturais quanto religiosas, e juntas compunham o palco do Novo Testamento. Na Galileia, ao norte, encontramos cidades que se tornaram centrais nos evangelhos: Nazaré, onde Jesus cresceu; Caná, cenário do primeiro milagre; e Cafarnaum, onde ele estabeleceu o centro de seu ministério. Galileia era uma região fértil, de clima mais ameno, marcada por plantações, pescarias no Mar da Galileia e intenso comércio. Arqueologicamente, Cafarnaum é considerada uma das cidades mais importantes, revelando sinagogas, casas e vestígios da vida no tempo de Cristo. Mas ao centro estava a sub-região da Samaria, marcada pela rivalidade com os judeus, mas que também testemunhou a presença de Jesus. Foi em um poço em Samaria que ele conversou com a mulher samaritana, revelando-se como a água da vida. Nessa sub-região localizava-se Cesareia Marítima, a capital romana administrativa de toda a região de Israel, abrangendo tanto a província da Judéia quanto a sub-região da Samaria. Já a cidade de Samaria tinha grande importância religiosa para os samaritanos, pois ali, no Monte Gerizim, havia um templo construído para o culto samaritano, rivalizando com o Templo de Jerusalém. Ao sul, a província da Judéia era o coração político e religioso. Ali estava Jerusalém, a cidade santa, com o templo centro da fé judaica. Foi em suas ruas que Jesus pregou, confrontou líderes religiosos e viveu os momentos finais de seu ministério terreno.
Outras cidades da Judéia, como Belém, a cidade do nascimento, e Jericó, próximo ao Jordão, também marcaram profundamente os relatos bíblicos. E além dessas 3 áreas principais, havia ainda outras sub-regiões vizinhas mencionadas nos evangelhos. A Decápole, ao leste, com cidades de forte influência grega. A Pérea, além do Rio Jordão, onde João Batista pregava, e a Fenícia, ao norte, com cidades como Tiro e Sidom, que também foram lembradas no ministério de Jesus. Também ao norte destacava-se Cesareia de Filipe, cidade de grande influência da religião grega e lugar marcado por cultos pagãos. Foi nesse contexto que Jesus declarou que ali estava a porta do inferno e, diante desse cenário de idolatria, proclamou a vitória de sua igreja sobre as trevas. Assim, a geografia do Novo Testamento não é apenas um cenário distante. Ela revela a diversidade de povos, culturas e cidades que se entrelaçaram no tempo em que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Novo Testamento nasceu em um império conectado por estradas e portos. O domínio romano, ainda que marcado pela opressão, abriu caminho para que a mensagem de Cristo chegasse a lugares distantes. Estradas como a Via Maris e a Via Ignatia ligavam povos, culturas e mercados. Foi por elas que os apóstolos e missionários caminharam, levando as boas novas do Evangelho. A geografia do Império, unindo Judéia, Ásia Menor, Grécia e Roma, tornou-se o palco ideal para que a mensagem da cruz não ficasse restrita a um povo, mas fosse proclamada a todas as nações. As viagens missionárias de Paulo pelo Mediterrâneo foram decisivas para espalhar o cristianismo. De Antioquia, centro missionário da igreja primitiva, ele partiu para cidades como Éfeso, Filipos, Atenas e Corinto, chegando à capital imperial, Roma. Enfrentou naufrágios, prisões e perseguições, mas sua voz jamais se calou. Suas cartas, escritas em meio a essas dificuldades, foram endereçadas a comunidades que se reuniam em casas, catacumbas e praças públicas e até hoje inspiram milhões ao redor do mundo. Paulo entendeu que a geografia não era obstáculo, mas instrumento para cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A mensagem de Jesus começou nos montes da Galileia, ecoou pelas ruas de Jerusalém, atravessou o Mediterrâneo e chegou aos confins da terra. Roma, o coração do império, tornou-se também o palco do martírio dos apóstolos. E dali, o Evangelho se espalhou para além das fronteiras conhecidas. A geografia bíblica do Novo Testamento nos mostra que a fé não ficou presa a uma terra, mas ganhou asas para alcançar povos, línguas e nações, cumprindo o que estava escrito desde os profetas. Explorar a geografia bíblica é entender que cada lugar vai além de um ponto no mapa. É um testemunho vivo da fé e da espiritualidade que moldaram a humanidade. No Novo Testamento, montanhas, mares, desertos e cidades foram transformados em altares de encontros divinos. Então, se você gostou desse episódio, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E não se esqueça, o capítulo 1 já está disponível esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo.